Os construtores dos últimos dias são aqueles que estão cuidando do coração, que não estão sobrecarregados com as coisas desse mundo, mas estão em permanente vigília, estão orando em todo o tempo. Eles contemplam o Senhor, desenvolvem a sua vida e ministério de acordo com o que estão vendo e ouvindo, conforme Jesus via o Pai fazer. Ele fazia, esses irmãos, essas igrejas estão fazendo assim também. Estão atentos aos sinais, estão anunciando o Evangelho como arautos, são representantes do Rei. Estão anunciando o Evangelho do Reino por onde passam. E essa mensagem, ela não é desencarnada. Passou o tempo. Na verdade, ainda há pessoas, e muitas pessoas assim, mas já passou o tempo, em que você levava um folheto para alguém, entregava e dizia, Jesus te ama, e a pessoa, ela já, uau. Hoje, com tanta e tanta informação que nós temos, esse tipo de mensagem, Deus é soberano, Ele pode fazer, amém? Mas esse tipo de mensagem, ela precisa vir carregada de mais alguma coisa. Sabe o que é? Um testemunho vivo de que você é essa mensagem que você está entregando. Como arautos, nós precisamos não só vestir as roupas e as insígnias do rei, mas viver a vida do rei. Nós somos representantes dele na terra. Tudo que somos corresponde e aponta para ele. Ou seja, não é mais dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor, se isso não é de fato uma verdade no dia a dia da sua casa. As pessoas, elas não estão mais atrás do discurso, elas querem ver a vida. As pessoas estão cansadas de discurso, elas querem ver um discurso encarnado. Quando elas perguntaram a João Batista, quem você é? O que ele respondeu? Eu sou a voz do que clama do deserto. O que ele estava dizendo? Eu sou Isaías 40. Eu sou a voz do que clama do deserto. Quando Jesus estava em Nazaré, na sinagoga, e ele lê Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E ele termina de ler, ele para e diz, hoje se cumpriu essa palavra, essa profecia. Eu sou a encarnação dessa palavra. Você tem uma palavra de Deus? Você tem sido uma encarnação da palavra que Deus tem te dado? Que palavra você é? Você pode pegar a palavra Bíblia, abrir e dizer, eu sou o cumprimento dessa palavra. Você tem isso? Então eu te convoco a buscar isso se você não tem. Porque são dias em que nós precisamos ser pessoas que vivem e são uma palavra encarnada. Amém? Para que isso tudo aconteça, o coração precisa estar no lugar. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Cuidar do que somos, a nossa vontade, o nosso caráter, a nossa forma de pensar, tudo que somos por dentro, nosso homem interior, ele precisa estar fortalecido, alinhado com o coração de Deus, para que a gente possa funcionar dessa forma, para que a gente não se desvie do caminho, não faça o que a gente tem que fazer e deixe de fazer as coisas que Deus nos manda fazer. O coração é o centro da existência do homem. E durante toda a Escritura, Deus vai falando a respeito disso, sobre o coração do homem. Quando ele diz, por exemplo, nos 10 mandamentos, não tenham outros deuses diante de mim, e não façam para você imagem, ele está dizendo o seguinte, mantenham os seus olhos em mim, mantenham o seu coração em mim, não façam nenhum substituto para a minha imagem, para quem eu sou. Muita gente vive com substitutos hoje. Talvez o seu trabalho seja um substituto hoje da provisão que Deus vem sobre a tua vida. Talvez o seu plano de saúde seja hoje um lugar onde seja o teu apoio, o teu suporte para que haja saúde na sua casa. Substitutos. São sutis, irmãos. São coisas lícitas. Talvez o seu coração ele fique tão angustiado e sobrecarregado, você vai, pega o seu celular e começa a navegar, começa a assistir uma série. São coisas lícitas, mas que às vezes elas substituem aquilo que só Deus pode preencher. Não façam imagem. Antes de entrar na terra prometida, Deus reafirma isso com Moisés, no deserto. Quando chega o tempo dos juízes, a gente vê que cada um começa a fazer conforme o seu próprio coração, e não a vontade de Deus. A tal ponto que aquele povo começa a dizer, não, nós queremos um rei, como os povos dessa terra têm. Nós queremos um rei. Samuel fica indignado, né? Vai reclamar com Deus. Não, Samuel, eles não estão, não é com você o negócio, é comigo. Eu vou dar um rei para eles. Eles não querem um rei conforme a terra? Eu vou dar. Ele dá a Saul.
A gente sabe a história, como que dá. Mas aí ele levanta alguém, um homem segundo o seu coração, Davi. Um homem que, segundo Atos 13, 22, diz que fazia toda a vontade de Deus. Mas Davi, ele era tão pecador, ele era tão falho. Tem várias passagens de Davi que são terríveis. Como que ele é um homem segundo o coração de Deus? Ele é um homem que entendia perfeitamente o que Deus queria na sua geração. Apesar das suas falhas, ele entendia. E quando ele falhava, o que a gente lê lá no Salmo 51? Eu me arrependo do que eu fiz, não é isso? Cria em mim um coração puro. Ele se arrependia daquilo que ele fazia. E ele voltava para o caminho. Um homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito, mas é um homem que reconhece o seu pecado, se arrepende e volta para o caminho. E Deus está levantando uma igreja assim. Deus está levantando pessoas assim, um coração tratável, ensinável. Jeremias 17, versículo 1, fala que o pecado de Judá, ele estava escrito no coração daquele povo com estilete de ferro e com ponta de diamante gravado no seu coração. O pecado daquele povo era tão entranhado dentro deles, como a ponta de diamante, marcando o seu coração com o pecado. E na ponta dos altares, ou seja, uma atitude interior e uma atitude exterior. Havia pecado naquele povo. E diz mais na frente um pouquinho, no versículo 9, eu estou lendo agora Jeremias 17, versículo 9, ele diz uma passagem que me marcou muito, que fala assim: o coração é enganoso e incurável, mais do que todas as coisas, quem pode conhecer o coração do homem? Mas ele mesmo responde no versículo 10, eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração. O coração do homem é incurável. Não há nada que você possa fazer, não há nada que eu possa fazer para mudar o meu coração. Mas existe uma coisa que eu posso fazer, que é entrar no meu quarto, fechar a porta e me arrepender daquilo que eu fiz. E eu posso fazer a oração de Davi, porque, como eu disse, o Salmo 51, 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. A palavra criar aqui é a mesma palavra de Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E essa palavra é usada apenas para Deus. Ou seja, é uma obra que só Deus pode fazer. Quando você ora, cria em mim um coração puro, você está dizendo para Deus, Deus, faz em mim, porque o meu coração é incurável, o meu coração é terrível, eu sou inclinado ao pecado, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse eu faço. Eu sou uma pessoa incurável, irremediável. Cria em mim um coração puro. Faz uma obra que só você pode fazer, porque eu não posso fazer. Por mim mesmo não dá, eu preciso de você. Crie em mim um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Essa é a oração de Davi. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia da sua fraqueza. Ele canta isso nos salmos. A gente lê vários salmos dele dizendo isso. A minha vida é um sopro. É como o ar da manhã, dali que sobe. Nós precisamos disso, irmãos. E aí eu quero chegar em Elias aqui. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Essa igreja, existe um manto profético sobre essa igreja. Elias era um profeta de Deus. E essa palavra é uma advertência. Eu tenho falado essa palavra em igrejas onde eu percebo isso, essa veia profética, essa característica profética. 1 Reis capítulo 18, versículo 15, diz que Elias ele era um homem que vivia perante a face. Um homem perante a face. Elias era esse homem. Nós como igreja precisamos ser uma igreja que vive perante a face. O tempo todo. Nossos olhos não se desviam dele, nosso coração não se desvia dele. Pessoas que andam perante a face. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Acompanhe na sua Bíblia. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito.
e como matara pela espada todos os profetas. Vocês lembram desse episódio, não lembram? Ele sobe no Monte Carmelo, mata os profetas de Baal, ele desce de lá, Deus responde com fogo, lembram disso? Né, eles fazem um altar para Baal, eles ficam lá o dia todo se matando lá e nada acontece. Elias prepara o altar dele, molha bastante, encharca bastante, faz nenhuma oração direito, Deus responde com fogo, consome o holocausto, consome tudo, lambe a água, acaba com tudo. Então, depois dessa grande empreitada, vamos dizer, esse momento em que Elias se empregou com toda a força e toda a disposição, uma grande vitória no seu ministério, vamos dizer assim, Jezabel descobre tudo o que aconteceu e no versículo 2 diz que Jezabel manda um mensageiro dizer a Elias que os deuses me castiguem se até amanhã, a essa hora, eu não houver feito com a tua vida como você fez com a deles. E quando Elias ouviu isso, versículo 3, ele fugiu para salvar a própria vida. É interessante que, se você pegar e ler os capítulos anteriores, nós não temos tempo para isso aqui, você vai ver o seguinte: Elias estava lá tranquilo, e aí veio a palavra do Senhor a Elias e disse: Elias, vai. Aí ele vai. Ele resolve o que tem que resolver lá. Veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: vai para lá. Aí ele vai para lá. Ele era um homem perante a face. Mas quando ele ouve a palavra de Jezabel, quando ele ouve isso, não está no texto, e disse o Senhor a Elias: foge. Não tem. Elias foge. Elias deixa de confiar na palavra que vem do Senhor para ouvir a palavra de uma mulher como Jezabel. Para ouvir a circunstância. Para ouvir um decreto que foi liberado contra ele, um decreto de morte. Ele foge para salvar a própria vida. Quando chega em Berseba, versículo 3 ainda, deixa ali o servo. Ele entra pelo deserto, caminho de um dia, e se senta debaixo de um arbusto. Em algumas versões falam de um pé de zimbro. E pede para ali a sua morte, dizendo: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Percebe a confusão de Elias? Ele foge para salvar a própria vida, deixa o servo, anda a caminho de um dia e pede para morrer. Ué, mas ele não está fugindo para sobreviver e aí ele pede para morrer? Quando a gente para de ouvir Deus, a gente entra em confusão. E as nossas decisões começam a não fazer sentido. Porque a gente para de ouvir Deus. E o nosso coração começa a se encher. No caso de Elias, medo, angústia, depressão, confusão. Ele deixa o servo. Ele começa a andar sozinho. Ele se isola. Essa é a característica principal de pessoas que estão em confusão interior. Pessoas que estão andando sozinhas. Eu quero te dizer nessa noite que Deus não fez você para andar sozinho. Deus fez você e te inseriu num corpo, para funcionar com um corpo, para estar junto de um corpo. Deus colocou sobre você pastores, líderes, para que você caminhe junto com eles, para que você seja útil, coopere com a obra, com o chamado, com a missão deles. Deus colocou pessoas ao seu redor para que você possa discipular também, para que você possa testemunhar do amor de Cristo para elas também. Deus te colocou num corpo, foi da vontade dele. Ele podia fazer tudo assim, né? Deus é Deus, ele podia pum, mas não. Ele escolheu fazer em parceria com o homem. E nós precisamos entrar nessa parceria. Então, se você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra e tem andado sozinho, é tempo de você sair desse pé de zimbro. É tempo de você sair desse lugar de confusão. É tempo de você mudar. Todas as vezes que nós liberamos algo de Deus, por exemplo, uma conferência como essa, eu quero dizer com todo carinho para essa igreja, para todos que estão envolvidos, trabalhando, se empenhando, quando acabar o domingo e vier a segunda-feira, não se surpreenda se você receber uma notícia ruim. Não se surpreenda se você perder um emprego, se acontecer algo ruim, uma fatalidade, uma situação qualquer. Ah, você está rogando praga. Não. Todas as vezes que nós nos empenhamos na obra de Deus, todas as vezes que nós nos colocamos no lugar que temos que estar, Deus libera, Deus age, Deus vem com o sobrenatural, Deus responde com fogo. Todas as vezes que isso acontece, vem uma retaliação. E os muros do coração de Elias estavam sem proteção naquele momento. E aquela palavra entrou dentro dele e abalou ele, tirou ele do lugar. Isso acontece constantemente.
Todas as vezes que nós passamos por isso, sofremos uma retaliação, às vezes na família, dentro de casa, uma briga do nada. Eu já vivi esse tipo de coisa. De repente uma discussão, de repente uma situação, de repente alguém, um filho doente. Aí você fala, peraí, mas estou fazendo a obra, está tudo certinho, vim de uma semana abençoada, vim de um culto abençoado, por que isso acontece? São situações que vêm para tentar nos tirar desse lugar, de estar perante a face do Senhor. Para que a gente pare de ouvir Deus e comece a ouvir as circunstâncias. Amém? Continuando. Elias, uma última comentário sobre essa parte. Elias, ele vai para debaixo de um pé de zimbro. O zimbro aparece 2 vezes na Bíblia, só. Uma em Jó. E Jó está falando de pessoas que se alimentam do zimbro. Pessoas que estão sem vigor, fragilizados. Ou seja, era uma figura do próprio Elias. Elias vai para debaixo de uma árvore, em que o contexto em que essa árvore ela entra nas Escrituras, ela fala de homens fragilizados. O Salmo 120 também fala sobre o pé de zimbro, e fala sobre pessoas, os peregrinos, indo para Jerusalém, e eles ouvindo calúnias ao longo do caminho. Foi o que Elias recebeu também. Então, pessoas que sofrem difamação, pessoas que estão fragilizadas, pessoas que estão apoiadas naquilo que receberam, mas que não estão empenhando e aplicando a palavra na sua vida diária, são pessoas que vão entrar em um estado de fragilidade. E quando essas palavras vierem, é aquilo que Efésios 6 fala, dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados do maligno. E a gente precisa levantar o escudo da fé. Mas se você está fragilizado, como é que você tem força para levantar um escudo? Você não tem. Se você estiver distraído com as coisas da vida, você não está atento, vem o dardo. Se você está intoxicado pelas coisas desse mundo, você não vai perceber quando vier o dardo. E aí ele vem para contaminar. Elias baixou a guarda. E ele começou a acreditar que estava só. A gente vai ver isso mais na frente. E parou de ouvir Deus.